Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João Batista e eu vou continuar aqui essa parte de sistema reprodutor feminino e agora a gente vai falar dos órgãos externos. Com relação às funções da vulva ou do pudendo feminino, que na verdade são os órgãos externos, né, um conjunto de estruturas, a gente encontra a relação sexual. Então, como uma das funções, ali a gente vai encontrar os órgãos eréteis, a gente vai ter os órgãos sexuais propriamente ditos, né? Tem também a micção, então vai ter o externo da uretra nessa região, e proteção, então tem uma flora bacteriana específica dessa região e outras estruturas que servem para proteção mesmo contra a invasão por micro-organismos. Então, agora falando realmente das estruturas que compõem o pudendo feminino, antes eu só queria ressaltar que aqui é a parte anterior e aqui é a parte posterior, certo? Então a mulher está na posição de litotomia. Então a gente vai ter o monte da pubis aqui anteriormente, vai ter uma quantidade de tecido adiposo ali, vai ter os pelos pubianos, e daí aqui a gente tem os lábios maiores, aqui os lábios maiores, então eles são mais laterais, são maiores, e aqui a gente tem os lábios menores, certo? Os lábios menores aqui. Essas regiões vão compreender alguns espaços. Então, entre os lábios maiores, a gente vai ter a rima do pudendo. E entre os lábios menores, a gente vai ter o vestíbulo da vagina. É uma diferenciação pequena, mas é bem importante porque cai bastante em prova essas coisas. O wash da vagina e o wash externo da uretra. Então, aqui o wash da vagina, aqui o wash da uretra, o wash da vagina e o wash da uretra. Elas vão estar compreendidos dentro do vestíbulo da vagina. Então, o wash da vagina é o lugar onde tá a abertura externa, né, da vagina, e é ali que vai sair a menstruação, por onde ocorre a penetração. E o wash externo da uretra, por onde acaba a uretra e por onde sai a urina. Além dessa região aqui, a gente vai ter também essa região mais aqui acima, que é a do clitóris, tá? E no clitóris a gente vai ter várias estruturas que formam. Então, essa pontinha aqui se chama glande do clitóris, porque o clitóris, na verdade, é o órgão erétil da mulher, que a gente consegue ver externamente. Então, eu vou mostrar uma foto depois que a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que funciona. Mas a gente vai ter algumas partezinhas aqui na parte anterior dos lábios menores que vão se dividir. A gente vai ter uma partezinha anterior e uma posterior, tá? A posterior, então, ela vai chegar bem aqui na pontinha da glande, aqui embaixo, e ela vai formar o frênulo do clitóris. Então, o frênulo do clitóris fica aqui, tá? Aí a parte mais anterior, ela vai fazer um capuz por cima do clitóris. É o chamado prepúcio do clitóris. Tá? Então essas são regiões que tem que saber para a prova prática, para a prova teórica, tá? Bem importante. Beleza. Então aqui a gente vai ter uma outra imagem aqui do néter dessa vez, onde a gente vê as mesmas estruturas, aqui os lábios maiores, os lábios menores, aqui o ósseo da vagina, o ósseo da uretra aqui. Então aqui o clitóris com o prepúcio, o frênulo embaixo e a glande bem aqui onde está a bolinha vermelha. Tá? A gente vai ter aqui a comissura posterior. Então, a comissura seria a pontinha. Então, dos lábios menores a gente vai ter uma comissura posterior. Aqui na parte anterior a gente vai ter o frênulo do clitóris, tá? E aqui a gente vai ter a ráfide do períneo, que vai até o ânus. Então, aqui nessa imagem é uma dissecção mais profunda, certo? Então a gente consegue ver algumas estruturas que a gente não consegue ver externamente. Que eu vou dar ênfase aqui para o corpo do clitóris, para o ramo do clitóris e para os bulbos do vestíbulo e as glândulas de Bartolin. Então, o clitóris, aqui embaixo a gente consegue ver, ele é maior do que só aquela pontinha. Então, a pontinha se chama glande, e a gente vai ter um corpo, o ângulo e os ramos, certo? Tudo isso é tecido erétil. Então, durante o ato sexual, aqui fica cheio de sangue, e a gente vai ter músculos nessa região que vão comprimir os ramos e vão impulsionar o sangue para ficar na glande para manter a ereção, certo? O mesmo ocorre aqui com
essa região aqui, que é roxinha nesse desenho, que se chama bulbos do vestíbulo. Elas ficam posteriores aos lábios menores e maiores, certo? Elas não ficam dentro dos lábios, elas ficam posteriores, estão tipo atrás. E elas também são formadas por tecido erétil, tá? Então ela é análoga ao bulbo do pênis também, que vocês viram lá na aula de reprodutor masculino, tá? Abaixo do bulbo do bulbo do vestíbulo, a gente vai ter as glândulas vestibulares maiores, ou glândula de Bartholin, certo? Elas vão produzir secreções que vão durante o ato sexual. É importante saber dessa região porque essa região vai ser coberta por músculos e ela é importante, né, por conhecimento de como funciona a fisiologia durante o ato sexual, enfim. A gente tem uma outra imagem aqui e só estou repetindo mesmo porque não tem muito mais o que falar nessa parte. Eu queria que vocês prestassem atenção e talvez revisassem um pouquinho os músculos que formam aqui o diafragma da pelve. E aqui a gente consegue ver, aqui já é o glúteo máximo, né? Aqui não forma o diafragma da pelve. Mas aqui a gente tem os músculos que formam o diafragma da pelve, ou seja, o músculo levantador do ânus. Aqui a gente vai ter o esfíncter externo, certo? E aí que a gente vai ter outros músculos que eu vou comentar um pouquinho mais depois. Mas, ó, aqui o bulbo do vestíbulo, glândula vestibular maior. Essas glândulas vão se abrir lá no vestíbulo da vagina, beleza? Aqui a gente tem o ósseo da uretra, o ósseo da vagina e aqui o clitóris, certo? Tem um ligamento suspensor do clitóris que não precisa saber, não é muito importante, mas é análogo ao ligamento suspensor do pênis, tá? Aqui a gente vai ter, ó, isso que ele está puxando aqui é a membrana do períneo. Então lembrar que acima dos músculos do períneo a gente vai ter uma membrana do períneo que vai dividir o períneo em superficial e profundo. Mas isso é mais para aula de períneo do que para essa aula aqui, não precisa ir tão longe. Eu só estou falando porque senão a aula ia ficar bem curtinha, tá? Então só revisar essa parte, aqui é um pouquinho mais profundo, então a gente consegue ver o ósseo da vagina aqui maior, aqui é a uretra, propriamente não é o ósseo da uretra, aqui também a vagina não é o ósseo, né? O ósseo é aqui nessa região. E lembrar que esses ossos aqui, então, que onde fica isso que eu estou falando, fica tudo entre os ramos isquiopúbicos, tá? E aqui em cima é a pubis. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber mesmo dessa parte. Eu deixei aqui essas imagens que comparam os músculos do períneo no homem e na mulher, certo? E aqui eu fiz uma tabelinha meio resumida sobre os músculos do períneo. Os mais importantes eu deixei com asterisco e em negrito. A origem e o trajeto deles, a inervação e a função, tá? Então lembra que eu falei que tinha alguns músculos que iam envolver o bulbo do vestíbulo? Então, bulbo esponjoso, o isquio cavernoso, ele mantém a ereção, então esses músculos eles têm sua contraparte no homem, que também tem funções semelhantes, tá? E tudo isso é inervado pelo nervo pudendo. Beleza, gente? Mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu até me alonguei muito, não precisa saber tanto assim dessa região, porque é um pouco mais difícil de ver na prática, mas é importante para a teoria, tá bom? Muito obrigado.